E aí, pessoal do canal do Professor Adriano. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre futebol. Não estou aqui para falar sobre matemática, mas sobre futebol. E eu fiz alguns estudos sobre a seleção de 1970 e cheguei a uma conclusão. A seleção de 70 é a maior seleção de todos os tempos, ou o melhor time de futebol de todos os tempos. E eu gostaria de dividir com vocês. A polêmica, pessoal, está estabelecida porque em 2013 a revista 442, 442, né? Uma referência ao esquema tático que era muito usado no passado, agora mais o 433, mas a 442 escolheu os melhores times de futebol de todos os tempos. E o melhor, segundo a revista, foi o Ajax de Cruyff, que dominou a Europa de 65 a 73. A seleção de 70 ficou em segundo, o Milan de Rudi Gullit e Van Basten ficou em terceiro, o Real Madrid de Di Stéfano ficou em quarto, o Barcelona de Messi ficou em quinto, o Santos de Pelé em nono, o Flamengo em 30º, o Flamengo de Zico, e o Brasil de 82 em 38º, ficando à frente das outras seleções brasileiras que foram campeãs do mundo. Então essa revista escolheu o Ajax de Cruyff como o melhor time de todos os tempos. Em 2000, por volta ali do ano 2000, 2002, 2003, a revista World Soccer já havia escolhido o melhor time de todos os tempos. E esse tinha sido o Brasil de 70, junto com a Hungria de 53, que foi a segunda, a Hungria de Puskás, a Holanda de 74 ficou em terceiro, a Holanda de Cruyff, e o Brasil de 58 ficou em 12º. Então a polêmica ficou estabelecida nesse sentido. Mas será que esse Ajax realmente encantou mais do que a seleção brasileira de 70? Na sua memória, você guarda o nome dos craques da seleção de 70 ou do Ajax de 65 a 73? Um grande time que dominou a Europa durante 8 anos, tricampeão da Liga dos Campeões ou vários outros torneios. Mas será que esse time realmente era melhor do que a seleção de 70? Faça um exercício aí, na sua mente. Quais são os nomes dos jogadores do Ajax que você lembra? Você lembra aí do Cruyff? A seleção de 70, no mínimo, você vai lembrar de 5 jogadores fantásticos. E isso, quem diz, não sou eu. São as grandes estrelas do futebol mundial. Então a polêmica está estabelecida. Vamos ver alguns números que eu analisei, que eu olhei e preparei para mostrar que a seleção de 70 foi a melhor de todos os tempos. O melhor time de todos os tempos. Vamos lá? O Brasil caiu no grupo 3 da Copa do Mundo. No grupo 3 da Copa do Mundo estavam Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. As cidades sedes da Copa foram Cidade do México, Guadalajara, Puebla, León e Toluca. O Brasil jogou em Guadalajara 5 jogos e na final foi jogar na Cidade do México contra a equipe da Itália. Esse grupo do Brasil, pessoal, é considerado o grupo da morte porque tinha nesse grupo Inglaterra, atual campeã do mundo, a Romênia, que era a sensação do futebol europeu naquele momento, inclusive o técnico, o Niculescu, é considerado pela FIFA como um dos inventores do estilo tic-tac, o estilo que depois ficou consagrado com o Barcelona de Guardiola. Mas a seleção romena já jogava esse tipo de futebol naquela época. E se você pesquisar, você vai ver lá que o Niculescu, técnico da Romênia, é considerado um dos pais do tic-tac. Depois foi muito usado na frente lá por Cruyff, no Barcelona, e chegou até Guardiola. E nós tínhamos a Tchecoslováquia, que era uma seleção que era muito tradicional naquela época. Já havia disputado finais de Copa e sempre estava ali entre as melhores. Então o Brasil caiu no grupo da morte. E essa expressão grupo da morte foi criada nessa Copa. Eu só comparo esse grupo do Brasil com aquele grupo de 2014, onde tinha Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica. A Costa Rica, todo mundo achando que era carta fora do baralho, foi lá e ganhou o grupo e depois classificou para ir à frente na Copa do Mundo em 2014. Mas o grupo da morte. Então o Brasil vence o grupo da morte até com uma certa tranquilidade. O jogo mais difícil contra a Inglaterra, né? Mas o Brasil consegue uma virada importantíssima contra a Tchecoslováquia. O que eu destaco no primeiro jogo do Brasil, no dia 3 de junho, é a virada do jogo contra a Tchecoslováquia. O time brasileiro era melhor, sai perdendo de 1-0 o gol do Petras, depois o Brasil consegue uma virada. E conseguir virada em estreia de Copa do Mundo é muito difícil. E o Brasil foi lá e conseguiu a virada. Depois o Brasil pega a Inglaterra, jogaço, o jogo mais difícil da Copa. A Inglaterra jogou muito bem. Primeiro tempo a Inglaterra foi melhor que o Brasil, mas no segundo tempo o Brasil foi superior e o Brasil venceu. Grande jogada do Tostão, depois o Pelé toca a bola lá para o Jairzinho fazer o gol. O Gerson se machuca no jogo da Tchecoslováquia. Contra a Inglaterra, quem entra é o Paulo César Caju, isso muda o estilo de jogo do Brasil. O Brasil com o Gerson jogando mais essa bola lá na frente, mais lançamentos, e com o Paulo César Caju mais infiltração, mais jogadas tabeladas, e o Brasil ganha fazendo esse tipo de jogada aí, uma infiltração. Contra a Romênia o time está classificado. Pelé faz a grande partida dele aí no campeonato, fez 2 gols, brilhante, 3-2, Brasil passou.
Aí o Brasil sai do grupo da morte, pessoal. Esse é o grupo da morte. O Brasil passa pelo grupo da morte. Poderíamos achar que o Brasil ia entrar no grupo do paraíso. Só que é o que é que vem pela frente. O Peru, o Brasil mete 4-2. Mas quem era o Peru naquela época? Era o Peru, o melhor Peru da história, a maior seleção peruana de todos os tempos. Esse Peru jogou a Copa de 70, foi a base da seleção de 78 e também jogou 82. Então, nesse período, o Peru era muito bom. Então, o Brasil sai do grupo da morte. Quem é que pega? Ah, vai vir uma moleza agora. Vem o Peru, a maior geração peruana de todos os tempos. O Peru foi um time que, nessa época, sempre esteve entre os melhores. O Teófilo Cubillas entrou em seleções de Copa do Mundo. Quando escolhiam os melhores, sempre estava ali o Teófilo Cubillas, um grande artilheiro, bom jogador, o maior da história do Peru. Então, o Brasil sai do grupo da morte e pega uma morte súbita. Mas o Brasil passa pelo Peru, 4-2. Aí o Brasil vai para a semifinal. Quem é que o Brasil enfrenta na semifinal? Brasil, Uruguai e do outro lado, Alemanha e Itália. Se a gente parar para analisar, até esse momento, pessoal, já tinham sido realizadas 8 Copas do Mundo. 8 Copas, essa era a 9ª. Das 8 Copas do Mundo disputadas anteriormente, ali estavam 7 títulos. 2 do Brasil, 2 da Alemanha, aliás, melhor dizendo, 2 do Brasil, 2 da Itália, 2 do Uruguai e 1 da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental na época. Então, naquele momento, nós tínhamos as campeãs do mundo, todas ali chegando na semifinal. Só ficou de fora a campeã de 66, que era a Inglaterra, porque já tinha sido derrotada pela Alemanha, lá nas quartas de final. Senão, a Inglaterra estaria no lugar da Alemanha. Então, entre as campeãs do mundo, todas estavam ali, exceto a Inglaterra. Ou seja, a gente pode considerar essa semifinal da Copa de 70 como a maior semifinal de todos os tempos. Porque dos 8 títulos mundiais, tinham 7 títulos. 3 seleções eram bicampeãs. E quem ganhasse entre elas levaria a taça Jules Rimet para casa, que foi, no caso, foi o Brasil. Então, veja agora, sai do grupo da morte, pega a maior seleção peruana de todos os tempos e depois entra na maior semifinal da história das Copas. E aí passa pelo Uruguai 3-1, abandonando aquele fantasma da Copa de 50, né? Tirando esse peso das costas, e o Brasil vai 3-1, grande partida do Brasil, o Brasil vence o Uruguai e vai para a final. Com quem? Com a Itália. Quem vencesse ficava com a Jules Rimet. O Brasil pega a Itália, uma grande seleção italiana, mas uma seleção também cansada, porque tinha feito na semifinal o jogo da Copa, o jogo de todos os tempos, o maior jogo da história das Copas, né? O maior clássico do futebol de todos os tempos, Itália e Alemanha Ocidental. Quem não sabe disso, pega lá no Google, vai ver lá, que você vai ver o jogo do século. Itália e Alemanha Ocidental na Copa de 70, você vai saber por quê, viu? 1-1 no tempo normal, depois 5 gols na prorrogação, e a equipe da Itália passou. Pega o Brasil bem preparado, o Brasil vai lá e destrói a Itália 4-1, jogo fantástico. Então a campanha da seleção é essa: sai do grupo da morte, pega a melhor seleção peruana de todos os tempos, depois entra na maior semifinal da história das Copas, onde tinham 4 campeãs do mundo, 3 delas eram bicampeãs, 1 era campeã do mundo. Dos 8 títulos até então disputados, 7 estavam ali. E 1 já tinha ficado pelo caminho, porque a Alemanha Ocidental tinha tirado a Inglaterra. Então, que semifinal fantástica, sem dúvida nenhuma, a maior de todos os tempos. Aí o Brasil venceu a Itália, campeão do mundo. Mas, pessoal, o que eu gostaria de destacar também era o preparo físico da seleção brasileira. O Brasil vence todos os jogos por 4-1, 1-0, 3-2, 4-2, 3-1 e 4-1. O Brasil marcou 19 gols e tomou 7. Agora, 7 gols o Brasil marca no primeiro tempo e 12 gols o Brasil marca no segundo tempo. Quando o Brasil toma 5 gols no primeiro e 2 no segundo. O preparo físico da seleção brasileira fez toda a diferença. Esse preparo físico, que a seleção, essa preparação física que o Brasil teve antes de jogar a Copa fez toda a diferença. O Brasil chegou um mês antes das outras seleções. O Brasil teve uma preparação muito grande aqui antes de sair do Brasil na Escola do Exército. E lá, a Copa, os jogos foram feitos por causa do horário europeu. Os jogos eram feitos ao meio-dia, os europeus sentiram muito e a seleção brasileira estava na ponta dos cascos, estava tinindo, como diz o outro. Então, o preparo físico do Brasil foi fundamental. Os jogos nos primeiros tempos eram mais ou menos equilibrados. Agora, no segundo tempo, o Brasil deslanchava. O Brasil faz 3 gols no jogo de estreia no segundo tempo, fez 2 gols contra o Peru no segundo tempo, fez 2 gols contra o Uruguai no segundo tempo e 3 gols contra a Itália no segundo tempo. Então, a maioria dos gols do Brasil é sempre no segundo tempo. Quando o Brasil toma 5 no primeiro, quando as duas seleções estão mais ou menos ainda tranquilas ali no preparo físico, e no segundo tempo, que o Brasil era muito superior na preparação física, o Brasil só toma 2.
Então, observe como o preparo físico brasileiro fez a diferença. Eu faço 12 no segundo, só tomo 2. Eu faço 7 no primeiro e tomo 5. Então equilibra, 7 a 5, 12 a 2. A diferença é muito grande. Então o preparo físico brasileiro foi fundamental para essa grande vitória também do futebol brasileiro. É claro que não foi só o preparo físico, né? A técnica, né? A tática, o Brasil foi fantástico, mas o preparo físico brasileiro foi fundamental. Não podemos esquecer disso também. Outra coisa importante é que o time titular do Brasil, pessoal, o time titular, Félix, Carlos Alberto, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão e Jairzinho jogaram na primeira partida, depois só voltaram a se encontrar contra o Uruguai e depois na final contra a nossa querida Itália. O jogo contra a Inglaterra, o Gerson saiu, que tinha se machucado, entrou o Paulo César Caju. No jogo contra a Romênia, o Gerson e o Rivelino estavam fora, o Rivelino se machuca, entra o Fontana e o Paulo César Caju também. Fontana no lugar do Piazza, o Piazza vai jogar mais à frente, e aí a seleção jogou desfalcada. E no jogo contra o Peru, o Gerson voltou, mas o Marco Antônio e o Rivelino voltaram. O Rivelino e o Gerson voltaram. E o Marco Antônio entrou no lugar do Everaldo, que tinha sido contundido também. Mas o time titular fez 3 jogos maravilhosos, né? E os que entraram deram conta do recado, como Paulo César Caju, o PC, e aí vai. Então, o preparo físico da seleção foi fundamental para isso, né? E ajudou que o grupo sempre esteve ali com aquela base para poder jogar todas as partidas bem. Era uma combinação perfeita. Qualidade técnica, inteligência tática e preparo físico. A tática da seleção é muito elogiada por muitos jogadores. Dizem que o Zagallo fez toda a diferença. O Tostão, na coluna dele na Folha de São Paulo, do dia 12/6/2005, diz que o Zagallo foi o único técnico que ele teve que entendia de tática. E que o Zagallo mostrava naquela época já para eles vídeos dos adversários e mostrava como eles deveriam jogar. E o último gol do Brasil, Carlos Alberto, aquele gol que ele faz contra a Itália, ele disse que a jogada foi toda desenhada pelo Zagallo. Mostrou que o Jairzinho tinha que entrar para o Faquete acompanhar e o Carlos Alberto entrar em diagonal e fazer o gol. Então a seleção tinha uma tática também. O Everaldo funcionava praticamente como terceiro zagueiro, o Clodoaldo e o Gerson trocavam muito de posição, o Rivelino, que às vezes atuava lá na frente, voltava também para fazer ali o terceiro homem de meio campo. A seleção atuava num 4-3-3, que de vez em quando virava um 4-2-4, um 4-2-3-1, e era uma seleção fantástica. E o preparo físico, bem colocado que eles estavam, né? Bem preparados, possibilitou também que a técnica apurada deles aparecesse. E junto com a tática da seleção, conceitos inovadores, a seleção foi perfeita. O lateral Faquete da Itália, pessoal, disse o seguinte: naquele jogo era impossível vencer a seleção brasileira. Podia jogar o dia todo, ia perder. E o jornal italiano, Stampatiera, jornal italiano, após a final, disse assim: a Itália encarou pelo menos 4 monstros de outro planeta. Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho. São autênticos tiranos do futebol, jogado em ritmo de samba. Então não tinha o que fazer. A Itália estava prostrada, vendida e sabia que tinha perdido para uma das maiores seleções de todos os tempos. Agora, pessoal, os números comprovam que o Brasil é o melhor time de todos os tempos. Vamos lá. A seleção brasileira de 70, entre as campeãs do mundo, ela foi uma das 4 que deu o maior número de goleadas em Copas do Mundo. Junto a ela, nós temos o Brasil de 58, o Uruguai de 30 e a Alemanha de 54. A Hungria de 54 deu 4 goleadas, o Brasil deu 3 e esses outros times que eu falei. Só que a Hungria não foi campeã, o Brasil foi. Então, entre as campeãs do mundo, a seleção que mais deu goleadas na sua trajetória foi a seleção brasileira de 70, junto com o Brasil de 58, Uruguai de 30 e a Alemanha de 54. Conseguiu 2 viradas na Copa, contra a Itália e contra a República Tcheca, a Tchecoslováquia, melhor dizendo. República Tcheca hoje, naquela época Tchecoslováquia. Muito difícil acontecer isso em Copa do Mundo. Você conseguir uma virada já é difícil, imagine 2. E aquela seleção, pessoal, conseguiu automaticamente duas viradas. Foi a única na história até hoje a vencer todos os jogos de uma eliminatória e depois os jogos da Copa do Mundo. Se você somar, foram 12 jogos, 6 da eliminatória contra Colômbia, Venezuela e Paraguai e depois mais 6 jogos na Copa do Mundo que a gente já falou para vocês. Então são 12 jogos, marcou ao todo 42 gols em 12 jogos, uma média de 3,5. Nunca uma seleção na história conseguiu vencer 12 jogos, nesse caso assim, os jogos da eliminatória e os jogos da Copa do Mundo. Hoje eles são mais. Naquela época eram 6 e mais 6. Mas nunca aconteceu isso na história, de nenhuma seleção vencer todos os jogos da eliminatória e da Copa do Mundo. Só a seleção de 70. Na final, conseguiu uma das maiores goleadas da história das finais.
Tem o Brasil de 58, que venceu a Suécia 5-2, e tem o Brasil de 70, que venceu 4-1 a Itália. Entre campeãs do mundo, é a maior goleada nas finais de Copa do Mundo. 6 jogadores do Brasil integraram a seleção da Copa. Entregaram a seleção da Copa. 6 jogadores do Brasil. Piazza, Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho e o nosso querido Rivelino, Jairzinho, Pelé, né? E o Carlos Alberto. Não posso esquecer o Carlos Alberto. Carlos Alberto, Piazza, Gerson, Rivelino, Jairzinho e Pelé. 6 jogadores integraram a seleção da Copa de 70. A seleção da Copa. Em 58 o Brasil deu 6 jogadores também, e a Espanha de 2010 também deu 6 jogadores. A Itália em 2007 deu 7, mas para 23, para um grupo, não para a seleção titular, né? Então o Brasil de 70, junto com o Brasil de 58 e a Espanha de 2010, sem dúvida deram a maior quantidade de jogadores para essa seleção da Copa. Foi a maior reunião de craques. Todo mundo lembra no mínimo 7 jogadores daquela seleção. De outra seleção você não lembra. A maior reunião de craques estava ali. Jogadores consagrados, fantásticos, que o mundo todo ainda hoje fala. Então nenhuma outra seleção reuniu tantos craques quanto aquela de 70. O único jogador a fazer gols em todos os jogos de uma Copa do Mundo estava naquela seleção, Jairzinho. O único jogador a ser tricampeão do mundo jogando estava também naquela seleção, Pelé. E nós tivemos o Zagallo, que se tornou o primeiro técnico a ser campeão do mundo e também sendo que foi jogador também. Então o técnico e jogador que foi campeão do mundo, naquele momento era o Zagallo. Depois o Beckenbauer repete isso na Copa de 90. Então são números fantásticos dessa seleção. Ela quebrou todos os recordes que você pensar. Segundo maior número de gols entre as campeãs do mundo, a seleção campeã do mundo que mais marcou gol foi a Alemanha de 54, 22. O Brasil de 70 marcou 19. Só que em 54 tinha times como a Coreia do Sul, que chegou a tomar 9 gols em um jogo, né? Então, em 70, os jogos eram mais difíceis. A quarta maior média de gols por partida da história, 3,2. Para se fazer gols naquela seleção, existiam jogadas diversificadas. Você vai ver gol de falta, gol de lançamento, gol de arrancada, gol de penetração, chute fora da área, jogada individual, jogada coletiva, cabeça. Então, era um time que tinha várias formas de fazer gol. Não era só uma, aquela única maneira, como muitos tinham. Tem uma seleção da Grécia que foi campeã da Eurocopa fazendo só gol de cabeça em escanteio. A Espanha tocava muita bola e só tinha essa jogada, toca, toca e chega lá na frente. Mas para fazer gol tão diversificado como essa seleção não tem. Cada gol é diferente um do outro. Agora, pessoal, os conceitos que o Zagallo colocou naquela seleção são conceitos inovadores para a época. E arrisco a dizer que ali estava o fundamento do Barcelona campeão do mundo lá com o Messi lá na frente. O Barcelona campeão da Europa, campeão do mundo, o grande time que todo mundo gostou de ver. Mas observe, o Zagallo pegou um jogador de meio campo, o Piazza, botou para ser zagueiro. Em 70. O Guardiola repetiu isso depois com o Mascherano. Mascherano era jogador de meio campo, botou para a zaga. O Zagallo colocou o Carlos Alberto para ser um lateral o tempo todo atuando em cima da defesa do outro time, quer dizer, um lateral ala naquela época. Enquanto o Everaldo ficava mais, o Carlos Alberto em cima o tempo todo. Olha que conceito interessante. Os volantes, era tipo o Daniel Alves, né? Também atacava o tempo todo no Barcelona. Os volantes da seleção eram construtores. Saíam para o jogo, armavam, o cérebro da seleção estava ali. Grandes jogadores, o Clodoaldo e o Gerson, se completavam, né? Então ali estava o cérebro da seleção. Eles trocavam de posição o tempo todo e armavam o time, como o Xavi e Iniesta faziam no Barcelona. O tempo todo aquela seleção, o cérebro da equipe estava ali, o Gerson era quem armava, era quem fazia, era o maestro do time. O Zagallo apresenta também naquela época o falso 9. O Tostão joga como falso 9 naquela época. Imagine a inovação que não era naquela época. O Tostão ficava à frente, saía, Pelé entrava, depois ele abria também para a entrada do Jairzinho, trocava muito ali também, ele jogava mais do meio para a esquerda, e ele atuava como um falso 9, iludindo a zaga, enganando os zagueiros, e abria espaço para Pelé, para Jairzinho, para o próprio Rivelino, para os chutes de fora da área. Jogadores versáteis, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Pelé, todos os jogadores versáteis exerciam várias funções, o Jairzinho jogava em qualquer posição do meio para frente, como os jogadores de hoje estão sendo contratados por muitos times porque são versáteis, e um jogo coletivo fantástico. O último gol do Brasil contra a Itália são 28 toques na bola por 9 jogadores. Representa o futebol coletivo daquela seleção. O Pelé era o grande craque do time, mas não usava isso como arma para ele. Ele jogava o futebol coletivo também. É claro que ele aparecia por ser um gênio que era, mas o futebol coletivo, aquele gol que fechou o jogo contra a Itália, mostra o que era aquela seleção. Futebol bonito, futebol encantador, futebol fantástico para a época, agora coletivo.
9 jogadores tocaram na bola, até o Pelé rolar como um garçom para o nosso capitão fechar um prêmio para o Carlos Alberto, que foi fantástico naquela Copa. Então, aquele gol mostra o que era essa seleção. E para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui 2 frases de 2 lendas. O Franz Beckenbauer, em uma entrevista num jornal, a um jornal aqui no Brasil, melhor dizendo, uma entrevista coletiva aqui no Brasil, em um hotel, na Copa de 2014, um pouco antes da Copa, ele disse assim: lembro-me do time brasileiro da Copa de 70 no México, como aquele que teve de melhor. Foi a melhor coisa que existiu na minha opinião. Era um sonho ver aquele time jogando. Meu herói era Pelé. Franz Beckenbauer falou isso. E o Bob Charlton, que estava na mesma entrevista no dia, falou o seguinte: o time brasileiro de 70 foi o melhor que eu vi. Então, com 2 lendas dessa, falando sobre a seleção de 70, quem sou eu para dizer o contrário? Então, pessoal, fica por aqui o nosso bate-papo sobre a seleção de 70. Espero que vocês tenham gostado e, com certeza, a maior seleção de todos os tempos é do Brasil. Pelé, Jairzinho, Tostão, Gerson, Rivelino e a grande seleção de 70 do Brasil.